Boa tarde a todos. Retomando aqui as atividades do Fórum Amazônia Mais 21, neste primeiro dia de debates. Esse fórum está sendo transmitido pelo site amazonia21.org, com tradução simultânea para português, inglês e espanhol, e pode ser acompanhado nos canais da CNI e dos demais parceiros pelas redes sociais. Meu nome é Raquel Mello, sou jornalista e vou acompanhar aqui este primeiro painel desta primeira tarde, onde a gente vai marcar o lançamento do Fórum de Cidades Panamazônicas, uma iniciativa que vai servir de plataforma para troca de informações e de experiências entre cidades da Amazônia. Também vamos discutir o papel dos governos sublocais, dos governos subnacionais, dos governos locais, das cidades no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Essa iniciativa de promover um diálogo conjunto das cidades vem do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, pela ECLA, pela empresa Way Carbon e pela Fundação Konrad Adenauer. A convergência com este fórum, o Fórum Amazônia Mais 21, vem do fato de que 85% dos habitantes da Amazônia brasileira vivem nas cidades. Embora seja mais comum, e claro, por diversos motivos que a gente se lembre sempre da exuberância da natureza, da riqueza, da biodiversidade, a gente não pode esquecer esse papel fundamental que os governos subnacionais e que os governos locais têm. Para esse debate, então, eu conto aqui com a participação dos seguintes convidados: Anuska Soares, coordenadora de projetos do Programa de Segurança Energética e Mudanças Climáticas da Fundação Konrad Adenauer; Henrique Pereira, o CEO da Way Carbon; Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul; Álvaro Luiz Mendonça, secretário de Integração de Porto Velho; Denise Amu, presidente do PNUMA do Brasil; Roberto Pascoal Gabriel, gerente de planejamento da Moyobamba do Peru; Arthur Vigílio, prefeito do município de Manaus; Hildon Chaves, prefeito do município de Porto Alegre; e Rodrigo Corrade, gerente de relações institucionais do ICLEI. Para a abertura desse painel, eu vou então pedir que cada um de vocês apresente a iniciativa do Fórum de Cidades Panamazônicas e do papel de cada uma dessas instituições. Então, eu passo a palavra primeiro para Anuska Soares, coordenadora de projetos do Programa de Segurança Energética e Mudanças Climáticas da Fundação Konrad Adenauer. Bem-vinda, Anuska, e obrigada. Muito obrigada, Raquel. Bom, eu sou Anuska Soares, coordenadora de projetos do Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina da Fundação Konrad Adenauer. Estamos muito contentes de estar aqui com vocês. Agradeço ao ICLEI, à Way Carbon pela parceria na realização deste painel e principalmente a organização do Amazônia Mais 21, que através da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho nos deu essa oportunidade de apresentarmos um pouquinho do nosso trabalho. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação política alemã, ligada ao Partido União Democrática Cristã. Nós prezamos pela liberdade, justiça e solidariedade. Esses são os nossos princípios básicos. Estamos presentes em mais de 100 países e temos objetivos de contribuir e promover a democracia, o Estado de Direito e a economia de mercado ao redor do mundo. Apoiamos o diálogo contínuo sobre política externa e o intercâmbio entre várias culturas e religiões. O nosso programa regional ele foi concebido como uma plataforma de diálogo, aconselhamento para promover o processo de tomadas de decisão política. Ao promover esse intercâmbio, desenvolvemos redes ativas no campo da política, economia e da sociedade. A nossa principal missão consiste em sensibilizar os atores políticos de cada país latino-americano sobre a questão da segurança energética da região e da mudança climática. Dito isso, fica um pouco mais fácil entender por que a gente está aqui hoje e com o nosso objetivo tão importante de criar esse Fórum de Cidades Panamazônicas. Essa troca de experiências
boas práticas e conhecimento entre os governos locais para promover o desenvolvimento sustentável das cidades localizadas na Amazônia é importantíssimo, pois só eles têm o conhecimento efetivo do que passa em cada cidade, né? Muita dificuldade com acesso à internet, muita dificuldade com acesso a diversos outros serviços que, para a gente que está dentro de uma cidade grande como Rio de Janeiro, São Paulo, fica difícil entender. Então, é muito importante essa troca de experiências, de boas práticas, né, esse conhecimento local para a gente poder promover o desenvolvimento sustentável das cidades que ali estão localizadas. Entendemos que o multilateralismo, através da cooperação internacional, é essencial, pois trabalhando em blocos, nós atingimos um maior número de tomadores de decisões e assim conseguimos implementar melhores práticas para esse desenvolvimento sustentável. E as cidades são a base desse desenvolvimento, né? Onde vive a maior parte da população, como a Raquel acabou de falar. A criação desse Fórum de Cidades Panamazônicas inclui a preservação da floresta em pé, para que possamos tentar alcançar os objetivos do Acordo de Paris, por meio do desenvolvimento sustentável e da bioeconomia, com a criação dessas redes governamentais. Então, a gente está juntando secretários de desenvolvimento, secretários de planejamento de cidades panamazônicas para conversarem entre si e com a gente, criando essa rede. Aqui estamos lançando essa iniciativa e agradeço imensamente aos nossos convidados que estão aqui hoje e a iniciativa do Amazônia 21 em nos dar essa oportunidade. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Anushka. Esse papel das cidades realmente é fundamental em todos os eventos preparatórios do Fórum Amazônia Mais 21. A gente escutou fortemente as pessoas pedindo, né, demandando essa escuta, né, a escuta de quem vive na região e a escuta de quem governa quem vive na região, né, para esse encontro de soluções locais viáveis, né, e essa troca que é sempre rica. Agora, então, queria convidar para falar e apresentar um pouco também deste fórum dentro do Fórum de Cidades Panamazônicas, o Henrique Pereira, CEO da empresa Way Carbon. Bem-vindo, Henrique. Seu microfone está desligado. É a frase do ano, né? É a frase do ano, Raquel, e eu tenho feito isso muito, né? A gente nunca aprende, parece. Enfim, eu estava agradecendo, muito obrigado pelas boas-vindas. Queria dar também as boas-vindas a todos os participantes hoje desse painel. Agradecer a disponibilidade, né, de se juntar ao Fórum de Cidades Panamazônicas nesse lançamento, nesse início de discussão de uma agenda que para a gente é tão importante. Enfim, meu objetivo aqui hoje, na verdade, é reconhecer, né, os parceiros, a Fundação Konrad Adenauer, hoje representada pela Anushka, o ICLEI América do Sul, representado pelo Rodrigo Perpétuo, já são instituições que têm trabalhado com a Way Carbon já há um bom tempo, dentro dessa agenda de desenvolvimento urbano sustentável, né, a gente tentando entender essa interface da relevância da agenda de sustentabilidade para as cidades, mas principalmente a relevância das cidades para a construção de uma agenda de desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse é o grande ponto e o grande desafio que a gente tem. A Way Carbon é uma empresa brasileira, para quem não conhece. A gente tem sede, estou falando aqui de BH, estou falando um pouco longe, né? Quero agradecer também à Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, né, e ao Fórum Amazônia Mais 21, porque a gente, de fato, teve essa oportunidade de estruturar essa rede, ter esse momento de convergência entre iniciativas que aconteceu, né, nesse momento de pandemia. A gente acabou tendo essa grata surpresa, essa excelente oportunidade de trabalharmos conjuntamente. O objetivo da Way Carbon, Raquel, é catalisar essa transição para uma economia sustentável, resiliente, de baixo carbono. E a gente aprendeu há um tempo, a gente tem, né, nossa origem no setor privado, a gente trabalha bastante com o setor privado, mas a gente aprendeu já há um tempo que a implementação da agenda de sustentabilidade ela pode tomar uma outra escala e ela pode se potencializar quando executada, né, no nível do problema. Então, por isso, as cidades se tornam esse território para ação
tão importantes. Então, ao longo do tempo, a gente tem trabalhado com o ICLEI em diversas cidades na América do Sul. É a nossa primeira oportunidade de trabalhar com as cidades amazônicas, o que para a gente é uma grande honra, né, uma grande oportunidade. A gente não está aqui, a gente está aqui para facilitar, a gente está aqui para compartilhar conhecimento, mas, acima de tudo, a gente está aqui para aprender também com os secretários, com os prefeitos, né, e com todo o conteúdo que vai ser compartilhado, todos os desafios que vão ser compartilhados e todas as soluções que serão compartilhadas. Então, era isso que eu queria falar, queria agradecer mais uma vez, reforçar a oportunidade que a gente tem de construir essa rede, dar boas-vindas a todos e desejar um excelente dia aí de trabalho, de trocas e de compartilhamento, né, de experiências e de conhecimento. Obrigado, Raquel. Obrigada, Henrique. Bom, você falou que está longe, mas está perto, né? Se a pandemia teve alguma coisa boa, foi nos aproximar a todos. E eu dei uma mancada aqui, eu chamei, saudei o prefeito Hildon Soares e falei que ele era prefeito de Porto Alegre, na verdade ele é prefeito de Porto Velho. São 2 portos, um alegre e outro velho, de qualquer forma importantes. A ideia é exatamente trocar experiências com as cidades, não importa onde elas estejam, né? Lima, Belo Horizonte, Porto Alegre, Porto Velho. Queria, então, agora passar a palavra pedir desculpas e passar a palavra para o Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI América do Sul. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Queria, em primeiro lugar, saudar o nosso anfitrião, prefeito Hildon Chaves, prefeito de Porto Alegre, dizer, prefeito, que essa iniciativa tem a sua liderança, gestada já há cerca de 2 anos e meio, conduzida com maestria pela sua equipe. Quero abraçar, portanto, os parceiros e organizadores do Fórum Amazônia Mais 21, que tem esse objetivo de trazer a concepção de desenvolvimento sustentável da região da Amazônia para o século XXI. E é claro que isso tem a ver, e aproveito para saudar, portanto, os parceiros dessa iniciativa do Fórum de Cidades Panamazônicas. Isso tem a ver também com a concepção de cidades que a gente quer para o mundo todo, mas particularmente para essa região no século XXI. Portanto, cumprimentar a Nusca Soares, representando aqui o Programa de Segurança Energética e Mudanças Climáticas da Fundação para a América Latina, da Fundação Konrad Adenauer, nossa parceira, e também o Henrique Pereira, CEO da Way Carbon. Eu quero destacar que, juntos com a Way Carbon, Henrique, eu quero dizer para você que nós temos o privilégio de hoje implementar o que a gente chama de compliance climático em mais de 20 cidades brasileiras. O inventário de gases de efeito estufa, a análise de vulnerabilidade e riscos, a disposição aos efeitos da mudança do clima, e isso faz com que a gente consiga uma maturidade muito grande no âmbito local para que as cidades, os prefeitos, os secretários possam também participar dessa agenda global. Saudar a Denise, que está aqui representando o Sistema ONU, ela que é a representante-chefe do Programa de Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas, que é parceira do ICLEI na mesa de cidades, do GEF, do Fundo Global para o Meio Ambiente. Denise, é sempre uma honra, um prazer caminhar ao lado do Pinuma, caminhar ao seu lado. Cumprimentar a equipe do ICLEI, que tanto trabalhou para que a gente pudesse chegar nesse momento de lançamento do Fórum das Cidades Panamazônicas, junto com o Fórum Amazônia Mais 21. Saudar o prefeito Arthur Vigílio, que vai chegar, que é também uma liderança muito reconhecida nessa militância em prol da Amazônia sustentável. Ele defende, prefeito Hildon, que a soberania brasileira será tanto mais confortável nessa região, quanto mais a gente proteger e conservar o ativo ambiental amazônico. Ele chama essa diplomacia da diplomacia da sustentabilidade, ele que é diplomata de carreira. Eu quero, muito brevemente, talvez significar para os participantes desse fórum, Amazônia Mais 21 e das cidades panamazônicas, a importância da criação desse fórum. Na hora que a gente viu o vídeo da abertura, nós vimos a dimensão da extensão, da diversidade, da importância da biodiversidade da região amazônica. Mas é raro nós ouvirmos falar das cidades amazônicas, dos governos locais amazônicos. Esses prefeitos, como o Hildon,
tem a tarefa de cuidar da sua cidade no âmbito tradicional da essência da competência municipal, que já é muito complexa, habitação, assistência social, saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura. Mas, além disso, são municípios que têm uma extensão territorial muito grande inseridos na floresta. E aí é que está o propósito desse fórum. Dar a esses prefeitos e às suas equipes, dar à sociedade local nesses territórios urbanos a possibilidade também de compreender essa função adicional, que é uma função estratégica, até diplomática. Por isso, o Fórum propõe 2 linhas de trabalho: a bioeconomia e a geração de empregos verdes e o papel das cidades na redução do desmatamento e na preservação da floresta em pé. Esses princípios, para fechar, eles estão contidos na caminhada que o ICLEI, junto com outros parceiros, vem empenhando rumo à COP15 da biodiversidade. Nós estamos discutindo os marcos globais da agenda de biodiversidade. As cidades não vão ficar fora, as cidades da Amazônia, em particular, agora têm um espaço de concertação para dar a elas a potencialidade de capacitação técnica e a potencialidade de acesso a recursos financeiros. É esse o significado do fórum. Nós esperamos, de fato, que ele se constitua como um espaço de intercâmbio e como um espaço de favorecimento do avançar dessa agenda tão importante para a região amazônica, mas também para o mundo. Muito obrigado e bom evento a todos. Obrigada, Rodrigo. Realmente é um ponto muito importante, né? O Brasil está a dias de renovar ou eleger novos prefeitos, né? E essa discussão das cidades é fundamental, mas com o desafio desse olhar, né? Um olhar que combina tanto o local e com as especificidades da Amazônia, esses municípios grandes, né, com suas complexidades específicas, e criar essa rede de governos, né, e estender essas experiências para além das fronteiras do município e até para as fronteiras do Brasil, né? A Amazônia atravessa 8 países e nos une, né, vários povos que compartilham essa cultura e esse meio ambiente. Bom, vamos caminhar, então, para o desenvolvimento urbano sustentável nessa Pan-Amazônia. O Marcelo Tomé, que é coordenador aqui do Fórum Amazônia 21, no domingo publicou um artigo muito interessante sobre como ainda não derrubamos o Tratado de Tordesilhas, né? Embora ele tenha mais de 500 anos, a gente conversa muito pouco com os nossos vizinhos, né? E essa ideia da Pan-Amazônia é muito interessante e o papel da ONU nos parece fundamental aí. Então, vou convidar para abrir primeiro esse debate sobre o desenvolvimento urbano sustentável nessa Pan-Amazônia, a Denise Amu, que é representante do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Brasil. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Raquel, obrigada aí pela apresentação. Queria também externar a nossa satisfação enorme em estar com os nossos parceiros históricos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o próprio ICLEI, o World Resource Institute, entre outros, e comentar o tanto que nós estamos felizes a respeito da criação desse fórum. Desde já queríamos nos colocar à disposição, porque nós temos muito interesse em colaborar e, sobretudo, em aprender muito com os nossos parceiros, com a região e com as realidades que nós podemos realmente endereçar nesse caminho. Então, eu queria fazer uma pequena apresentação, queria solicitar, então, que a gente começasse, por favor. Próxima, por favor. Então, nós já falamos, eu estou aqui representando no Brasil o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA para alguns e o NEP para outros, ONU Meio Ambiente para outros. Então, a gente tem assim uma crise de identidade, de siglas e etc., mas nós somos a principal autoridade ambiental global, que define a agenda ambiental global, conjuntamente com nossos parceiros e os Estados-membros, são 193 Estados-membros ao PNUMA. Nós promovemos
a implementação coerente da dimensão ambiental, principalmente por meio dos acordos multilaterais. O PNUMA recepciona 15 acordos multilaterais, como a CBD, a Convenção de Diversidade Biológica, a Convenção de Desertificação, uma série de outras convenções. E o trabalho do PNUMA, então, ele abrange a avaliação de condições e tendências ambientais globais, regionais e nacionais, o desenvolvimento de instrumentos ambientais internacionais e nacionais e o fortalecimento das instituições para a gestão inteligente do meio ambiente. O próximo, por favor. O PNUMA, nós temos uma assembleia que nasceu, nós estamos indo para a 5ª reunião dessa assembleia, e uma assembleia global com os países que define a programação do PNUMA ao longo dos próximos 4 anos, 2 anos em particular, mas com visão de 4 anos, e o PNUMA, então, trabalha há alguns anos já no desenvolvimento urbano sustentável, a despeito de existir ao seu lado, somos vizinhos de sede, a ONU Habitat, que é realmente a agência da ONU, que tem no seu cerne, que tem na sua raison d'être, a questão das cidades e o modo de vida das pessoas. De qualquer forma, a gente acha que é fundamental que a gente opere nessa instância da cidade, da unidade da cidade, e para isso o PNUMA tem uma série de painéis independentes de profissionais especialistas do mundo todo que são selecionados para operar nessas instâncias, como vocês já conhecem, o IPCC é um deles, o IPBES, que é o de biodiversidade, e nós temos o painel internacional de recursos, que tem endereçado muito a questão das cidades. Então, como vocês podem ver, o painel sempre diz que, numa publicação recente, chamada O Peso das Cidades, que ela diz, o painel diz que os futuros econômicos e ambientais globais estão interligados com a forma de como os desafios urbanos serão enfrentados. Portanto, é importante examinar o que está emergindo agora em nossas cidades e assentamentos urbanos para discernir a dinâmica potencial de uma ordem econômica emergente, eficiente em termos de recursos, resiliente e inclusiva. Para esse fim, o potencial evolutivo do presente precisa ser compreendido, assim como os potenciais caminhos de transição futuros. Eu não sei se a Amazônia, nós vamos entrar daqui a pouquinho, rapidinho nela, um pouco, né, sobre a Amazônia, como ela é tão vasta, tem tantas nuances, tantas dimensões. Eu acho que a Amazônia vai, inclusive, dar um salto, né? Ela vai pular várias etapas, as cidades amazônicas, porque ela não vai precisar errar tanto. Então, eu acho que é importante também a gente ver esse caminho de transições futuras, né? Esse salto que a gente precisa. Próximo, por favor. E por que nós estamos operando nas cidades? Né? Nós estamos operando nas cidades porque as cidades têm impactos significativos. Né? As cidades consomem mais de 70% dos recursos naturais e energia e produzem cerca de 60% das emissões e resíduos de emissões de gases de efeito estufa. 54% da população global situa-se em áreas urbanas, crescendo 1,8 a cada ano. E o continente mais, vamos dizer, densamente, ou vamos dizer, onde mais gente vive nas cidades é o nosso. Né? É onde nós estamos. Existem 85% da população vive nas cidades. Vulnerabilidade de várias delas, principalmente por questões climáticas, as cidades costeiras, por exemplo. Também as cidades apresentam enormes oportunidades, porque a densidade urbana permite economia de escala. Não é o caso das cidades amazônicas, mas é o caso de muitas cidades pelo mundo. A diversidade urbana promove a capacidade de inovação, né, porque a gente pode juntar tantas pessoas, inclusive aqueles imigrantes, que vêm com ideias, sugestões, lições aprendidas, para que a gente possa achar algumas soluções. E as cidades também geram mais de 70% do PIB. Né? Isso a gente sabe e é importantíssimo, a riqueza está ali. Então, esse é o nível, né, que a gente opera.
Próximo, por favor. Aqui fica, eu depois vou compartilhar, já compartilhei essa apresentação com os nossos organizadores, e aqui eu deixei explícito, não vou entrar em detalhes, o que nós fazemos de maneira mais pontual. Então, nós trabalhamos com a conexão urbano-rural, com sistemas de energia, com edifícios e construções, e existem iniciativas específicas para cada uma dessas áreas. Trabalhamos também com promoção de estilo de vida sustentáveis na cidade. Às vezes pode até parecer, mas a Denise está parecendo que está falando de outro planeta, quando a gente for falar de Amazônia, mesmo porque a Amazônia tem muitas coisas e muita riqueza que nessas outras cidades não existe, mas eu queria deixar aqui colocado as oportunidades que nós temos de troca, de interações, e me coloco desde já à disposição. A nossa unidade de cidades não fica aqui, a nossa sede está em Nairobi, mas nós temos alguns escritórios regionais que têm cabeças de chave dessas iniciativas. Temos um escritório regional para a América Latina e Caribe, que fica no Panamá, e temos um escritório de país aqui no Brasil. Então, queríamos só deixar aqui para vocês verem as iniciativas, parte das nossas iniciativas. Próximo, por favor. E como nós trabalhamos? Também, nós avaliamos, né, trabalhamos em inovação, em cidades, nos mecanismos de apoio de políticas públicas, na preparação de mercado. A gente trabalha com muitos parceiros, nunca trabalhamos sozinhos. A gente percebeu que, obviamente, quando a gente está junto, a soma das partes é muito maior do que os resultados individuais. E também nós não precisamos ser ótimos em tudo, não é esse o objetivo. O PNUMA se vê muito como, com seu espaço, com seu nicho de interação com os Estados-membros e com o setor privado, inclusive, com a academia, com a população em geral, com esse espaço, mas a gente também precisa de ter outros parceiros que tenham outros DNAs para que a gente realmente consiga superar aquela fase que a gente está superando, felizmente, de falarmos para nós mesmos, né? Então, é fundamental esse trabalho, a gente agradece muito o interesse dos prefeitos, porque sem eles, realmente, não adianta, a gente fica só na identificação fazendo diagnósticos, identificando problemas, e já que as soluções estão nas mãos desses prefeitos, né? A gente precisa de ter vontade política para implementar as mudanças e para a gente correr riscos do bem, né? Riscos de mudanças, e nunca é fácil isso. A próxima, por favor. Nós estamos falando também de economia circular nas cidades, existem uma série de publicações, eu não vou entrar nesse problema, nesse aspecto aqui, mas a combinação de benefícios ambientais e econômicos torna a economia circular nas cidades atraente para os tomadores de decisão em nível local. Muita gente falando, por que a economia circular, se o conceito não é novo, isso já existia. Antes se falava em economia verde, agora é circular, o que vai ser depois? O importante é que a gente pode, não interessa qual seja a definição, mas a aplicação da economia circular no passado foi principalmente em escala global e nacional. E a gente acha que as cidades são o centro de consumo de recursos. Ali nas cidades que nós temos 70% do consumo global de recursos e 60% dos resíduos e emissões. Então, a gente precisa muito endereçar a cidade, trabalhar com as cidades, trazer a nossa colaboração e aprender muito com a dinâmica da cidade, com o que a gente está chamando de metabolismo da cidade. Cada cidade tem o seu metabolismo e a gente precisa ir aprendendo com ele. Próximo, por favor. Nós temos, então, um projeto importante, esse de economia circular nas cidades, que é a Iniciativa Global para Cidades Eficientes em Recursos. Então, eu só queria mostrar aqui a capa
para quem tiver interesse dessa publicação, que vocês procuram, ela está muito atualizada, foi publicada há pouco, então nós queríamos só ressaltar essa publicação como uma publicação que realmente ela abrange o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Próximo, por favor. Nós queríamos falar sobre clima e economia circular. Nós não podemos falar hoje de nenhum desenvolvimento sustentável que não enderece a questão climática, né? E a gente percebe que mudanças climáticas e iniciativas de eficiência de recursos são iniciativas de trabalho separados nas discussões ambientais globais, elas estão em diferentes rows, né? Linhas, mas no nível da cidade, todas elas são metas compartilhadas e se encontram. Então, nós não estamos falando aqui só de biodiversidade, nós não estamos falando aqui só de cidades ou de emissões, nós não estamos falando aqui só de NDCs, do governo, a cidade é onde tudo acontece. Então, as avaliações mostram que apenas nos setores de mobilidade, alimentação e meio ambiente construído, uma economia circular pode levar à redução de emissões importantíssimas comparadas com os níveis de 2012, que foi quando esse programa foi criado. Próximo, por favor. E nós estamos falando aqui em trazer as pessoas para o centro da economia circular. E a economia circular, ela não diz respeito apenas aos recursos e aos impactos ambientais, e nós reconhecemos que o desenvolvimento sustentável diz respeito às pessoas. Então, as pessoas que vivem nesses locais, nós precisamos fazer o que eu acho que não vai ser uma transição na Amazônia, vai ser um salto justo e equitativo. Então, aqui, de novo, nós não vamos deixar ninguém para trás. A ideia é que a gente englobe tudo isso, nós não estamos aqui só olhando para o meio ambiente, para a diversidade, mega biodiversidade da Amazônia, mas nós estamos pensando nas pessoas, nas 34 milhões de pessoas e habitantes da Panamazônia, dos habitantes das grandes cidades amazônicas e também das pequenas, né? Então, próximo, por favor. Então, é isso que o nosso amigo do ICLEI comentou. Nós temos esse programa hoje em dia, vou dar um exemplo concreto aqui no Brasil, Programa de Impacto de Cidades Sustentáveis do GEF, que é o Global Environment Facility. O PNUMA, hoje, ele coordena, é a agência líder do Programa de Impacto de Cidades Sustentáveis para o GEF no mundo, junto com parceiros como o ICLEI, e o C40 e o WRI. Então, nós somos como se fosse um consórcio que opera globalmente para a gente identificar esses projetos que vão promover o desenvolvimento urbano integrado e sustentável, que acelerem um movimento de inovação urbana, que cria e aprimore conhecimentos de ponta sobre desenvolvimento urbano sustentável, fornece pacotes de capacitação e assistência técnica personalizados para apoiar as cidades. E no Brasil, nós temos um projeto em andamento, hoje, Cidades Sustentáveis, é o CIT Nova, coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um projeto em andamento que privilegiou ou endereça alguns aspectos em Brasília e em Recife. E temos um projeto agora em fase final de negociação, que deve começar já o ano que vem, com as seguintes cidades: Belém, Florianópolis e Teresina. Vocês podem depois me perguntar por que são essas cidades, mas elas obedeceram à seleção dessas cidades, obedeceu um critério extremamente rigoroso para aqueles fins, né, do edital do programa, do GEF, e nós já estamos, ano que vem já estamos fechando, já estamos nessa concepção desse projeto há mais de 2 anos. Próximo, por favor.
Então, eu queria voltar esse mapa, que é do Mapa Biomas. Eu não vou entrar no aspecto de conservação nem preservação da Amazônia, da diversidade dessa Amazônia. Eu achei que ele é interessante, é um projeto, o Mapa Biomas é um projeto que a gente tem muito respeito por tudo isso que ele tem feito, mas o que eu queria só mostrar é a diversidade, né? E como pensar a questão urbana e Amazônia, né, ou na Amazônia, porque quando a gente olha, é a maior floresta tropical do mundo, é a mais ameaçada, nós temos aí todas as paisagens, temos uma variedade cultural enorme, nós temos 60% das populações indígenas e tradicionais estão na Amazônia, né? Nós temos grupos ainda não contactados, nós temos grandes cidades como Belém e Manaus, Porto Velho, que está crescendo muito também, Boa Vista, etc. E nós temos esse desafio enorme, né, de como pensar essa questão urbana, por essa dimensão territorial, com todas as distâncias que a gente sabe que existem, mas, ao mesmo tempo, com a tecnologia incrível que nós dispomos hoje, já estamos indo para a quinta revolução industrial, e não é possível que a gente não consiga endereçar soluções para a Amazônia, quando a gente vê que, ao longo desses últimos, 50 anos, já se fizeram tantos diagnósticos, a gente sabe os problemas, já se pensou, já se fez uma série de programas, e, finalmente, a gente parece que todos os dias está, de novo, nos projetos pilotos, né, não dando escalas a eles, ou que a gente está, de novo, identificando os problemas. Né? Não é uma crítica pessoal, eu me coloco nesse grupo. Eu morei 10 anos em Belém, trabalhava no Museu Guild, antes disso passei um ano em Boa Vista, então eu acho que assim, já estou fora há muitos anos, mas a gente conhece bem a Amazônia, depois sempre trabalhei com a Amazônia, e eu me sinto à vontade de falar que o momento de pensar em diagnósticos e soluções, vamos dizer, da Amazônia já passou. Aquela questão também de dizer a Amazônia é tão longe da gente, etc., ou dependendo de quem olha de lá para cá, também já deve ter passado, porque as distâncias estão muito mais diminuídas, e a gente tem condições de fazer muito mais num território espetacular que nós temos o privilégio de viver e de ter como parte da nossa identidade, né, nacional e mesmo regional na Panamazônica. Próximo, por favor. Então, eu imagino, as pessoas que estão aqui participando sabem tantos da Amazônia, muito mais, inclusive, ou muitos que são da Amazônia e vêm trabalhando há anos, mas queria só comentar algumas evidências, né? Aqui são mais provocações do bem, mas, por exemplo, dos 450 municípios da região norte do Brasil, 407 deles possuem populações com menos de 50 mil habitantes. Então, como é que a gente vai operar isso? A questão das cidades, né, da urbanização, essa questão das distâncias, não? E, ao mesmo tempo, das 10 piores cidades com coleta de esgoto no Brasil, 7 estão na Amazônia brasileira. Como cumprir metas de um modelo de saneamento predominantemente que não apresenta nenhuma intimidade com a região, onde as cidades são horizontais, pequenas e pobres na sua maioria? Então, a gente tem modelos que são ótimos aqui no Sul, maravilha, vamos assim dizer, e que não tem nada a ver com a Amazônia, mas em programas nacionais você tem que implementar o mesmo modelo e você já sabe, quem mora na Amazônia, que, por exemplo, algumas coisas não vão acontecer, mas mesmo assim a gente insiste porque acha que esse é o caminho. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, como traduzir em saúde, educação, saneamento, parte do faturamento de 2009, que só no polo industrial de Manaus faturou 104 bilhões de reais, com destaque para eletroeletrônicos.
como transformar a SUFRAMA em mais um agente catalisador e fomentador do desenvolvimento regional, da bioeconomia, né? Será que não é uma crítica específica, mas a gente espera a Zona Franca produzindo bens de consumo que tenham a ver com a Amazônia, que sejam realmente a cara da Amazônia, que gerem emprego para a Amazônia, e não que você chega aqui e onde é que estão esses recursos que foram gerados com o Polo Industrial de Manaus e, ao mesmo tempo, não estão na bioeconomia, na vocação da Amazônia, na identificação de soluções de problemas regionais, para que a gente possa contribuir para realmente o desenvolvimento sustentável da região. Como construir um modelo de desenvolvimento sustentável com a participação e fortalecimento de instituições como a Embrapa Amazônia, a Embrapa Ocidental, a Embrapa Amazônia Oriental, o BASA, a Sudan, o INPA, o Museu Guild. Eu fico pensando, estando em Brasília, como devem sentir as pessoas que moram na Amazônia quando tem a questão toda de desmatamento da Amazônia. Todas as entrevistas são com pessoas do Sul. Parece que não existe a inteligência instalada na Amazônia para os do Sul. E eu acho que a gente tem que superar isso. O Fundo da Amazônia, por exemplo, ele é executado, quando ele existia, pelo BNDES, mas nós temos o BASA. Então, ou seja, existem algumas contradições que a gente não consegue ver endereçadas. Então, eu queria aqui, como eu coloquei, algumas evidências a serem consideradas. Por que a gente vê, pelo menos no Sul aqui, tão pouco desses órgãos fundamentais de pesquisa, como é o INPA e o Museu Guild, de tecnologia, que a gente vê as universidades também da Amazônia, são extremamente ágeis e produtivas, e, ao mesmo tempo, a gente vê, parece que não existe um vazio de conhecimento na Amazônia que não é verdadeiro. Então, essa sensação que eu sinto, não só eu, mas várias pessoas que convivem comigo ao longo dos anos, de que a gente não está conseguindo endereçar ou dar espaço para que essas instituições locais, regionais, importantíssimas, possam se colocar e, vamos dizer, compartilhar suas visões de mundo e seus objetivos com o resto das outras regiões do Brasil. Por exemplo, também como dar escala a projetos de bioeconomia na região, gerando empregos duradouros para as populações locais. Porque o que a gente vê, às vezes, são projetos exitosos e ponto. No dia que eles acabam, phase out, acabou. Fica, às vezes, com mais 1, 2 anos, mas, no final das contas, a sociedade local pouco se beneficiou deles, ou foi aquela sociedade que também esperou só que chegassem recursos ou conhecimentos, que muitas vezes não tinha nenhuma aderência com o local, mas que eram oportunos na época, mas que não geram perenidade, não transformam. Né? Então, como dar escala a isso? O próximo, e estou quase acabando. Está quase acabando, obrigada, porque eu queria pegar essa sua pergunta, que é a pergunta que a gente vai passar, então, para os 2 prefeitos que estão conosco aqui nessa tarde. Está ótimo. É só as últimas considerações, é o último slide. Está ok, obrigada. Então, como melhor explorar o caso de Rondônia na produção de proteína animal, substituindo a pecuária pela piscicultura? Né? É um caso de sucesso. Como estimular o cultivo intensivo de cultivares nativos da Amazônia, desenvolvidos pela Embrapa, por exemplo? Como buscar construir ou sugerir o funcionamento pleno do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA? Como ampliar os pagamentos por serviços ambientais no contexto real da Amazônia? Como construir uma cooperação técnica e financeira entre entes federativos, biomas, países amazônicos e países desenvolvidos? Qual seria o papel do OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é um organismo sediado, único aqui sediado em Brasília, e eu não estou vendo o OTCA.
como estimular a SUFRAMA para a produção de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação para atendimento à saúde, educação e negócios em lugares remotos da região. Então, concluindo meu último slide, eu gostaria de agradecer a oportunidade de dizer que essas são algumas evidências que eu particularmente, o PNUMA também, obviamente, temos muito interesse em ver resolvidos. Não tudo, a gente não quer também achar que o mundo se resolve de um dia para o outro, mas nós achamos que algumas dessas evidências são fundamentais para que a gente veja essa transformação que tantos queremos, que a Amazônia seja um exemplo e que ela dê o exemplo para o mundo de desenvolvimento sustentável real. Porque é muito fácil você falar na teoria, todos os elementos, mas dar tangibilidade a esse desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que essa resposta virá da Amazônia. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Bom, acho que Denise dá um mapa aí que a gente vai percorrer aí no próximo debate. Sobretudo, vou tomar 2 perguntas suas aí do seu mapa de evidências para passar a palavra sobre esses desafios das oportunidades locais, os desafios das especificidades da Amazônia, dessa capacidade de aprendizado dos governos subnacionais, portanto, dos governos locais, para um ano que se avizinha, onde viveremos, se tudo der certo, um mundo pós-pandêmico, com novos prefeitos à frente das cidades, ou prefeitos reeleitos. Então, vou convidar aqui os 2 prefeitos que nos acompanham. Boa tarde. Prefeito Arthur Virgílio, da cidade de Manaus, e prefeito Hildon Chaves, prefeito do município de Porto Velho, e já ia falar de novo, Porto Alegre, de Porto Velho, que trocassem conosco um pouco esses desafios. Como gerar empregos verdes na Amazônia, como promover uma retomada verde do crescimento da Amazônia a partir de um novo modelo de desenvolvimento sustentável que dê conta, que consiga embarcar ciência e tecnologia, tecnologias de informação e comunicação, mas também abraçar as políticas básicas de saúde, de educação e promover mais e melhores empregos na região e nas cidades da Amazônia. Boa tarde, prefeito Arthur Virgílio. Boa tarde. Eu tenho quanto tempo? Quanto tempo tem? 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Nós temos 20 minutos no painel. Vou dividir igual. No painel. Futuro da capital da Amazônia, que é Manaus, do Amazonas, que tem a maior cobertura de floresta original em pé, 95%. E é um sustentáculo verdadeiro de uma Amazônia que não tem 50 anos mais. Queria me dirigir à doutora Denise Ramu, nós não temos 50 anos para escolher nada, as escolhas têm que ser feitas agora e nós temos que realmente dar as respostas. Eu gostaria de dizer que tudo que nós fazemos na nossa gestão visa ao verde, visa a sustentabilidade. Quando se fala em abastecimento escasso, eu peguei uma cidade há 8 anos atrás com 4% de esgotamento sanitário, estou entregando com 30%. Peguei uma cidade que era desabastecida de água nas principais zonas dela, nas maiores. Estou entregando uma cidade onde a água abunda. Enfim, então nós cumprimos com o nosso dever. Nós temos o compromisso, entendemos que isso é o micro. O macro, ele vem na medida que a gente consiga colocar, por exemplo, no processo produtivo da Zona Franca de Manaus, os produtos da Zona Franca de Manaus, que dona do maior, a Amazônia é dona do maior banco genético do mundo. Então, eu queria me dirigir de novo à doutora Denise Ramu e dizer que a Zona Franca, quando nasceu, ela não se pensava o que se pensa hoje. Ela nasceu numa ditadura militar. E foi um rasgo, a meu ver, inteligente do ministro Roberto Campos, que sempre é inteligente, sempre era inteligente, de criar uma Zona Franca aqui. E o presidente Castelo Branco pensava certamente em segurança nacional. Roberto Campos pensava em desenvolvimento econômico. A variável ecologia, políticas ambientais, ela não estava no jogo naquela época, enfim.
Hoje ela está no jogo. E hoje nós sabemos o peso estratégico que tem o Estado, que tem a região e que tem a minha cidade para o mundo. A gente sabe disso. A gente sabe que o mundo não está nem um pouco preocupado com São Paulo, não está preocupado com o Rio de Janeiro, o povo não está preocupado com o Rio Grande do Sul, e eu prezo esses estados todos, está preocupado com Manaus, com a Amazônia, está preocupado com Rondônia, está preocupado com o Pará, aliás, o Pará, eu lamento muito informar a doutora Denise, que hoje não tem 60%, não tem 40% de cobertura original, tem 39% de cobertura original. Então, a floresta amazônica foi trocada pela pata do boi, foi trocada por algo que dá prejuízo. Aqui eu não tenho tempo para fazer todos os cálculos, mas eu queria mostrar como uma árvore em pé ela é muito mais rentável do que a árvore deitada, do que a árvore derrubada. Como uma árvore em pé, ela é capaz de, durante a vida inteira dela e a vida das outras que virão após ela, ou seja, se respeitar a integridade das árvores, não porque eu quero elas em pé, por achá-las bonitas, ou por xiitismo, que eu não sou xiita, mas simplesmente porque ela em pé vale muito. Ela derrubada, ela dá dinheiro na soja, dá dinheiro no gado durante 20, 30 anos, e depois vem a desertificação. Com a desertificação vem as chuvas que vão escassear, não vai banhar mais o Nordeste, não vai banhar mais o Sudeste, não vai banhar mais a Argentina, nem o Uruguai. E aquecimento global, a gente deixa se essa opção, que é a do presidente da República, e eu não concordo em quase nada do que ele diz e faz, se é do presidente da República essa opção ela é uma opção que não me interessa, porque eu estou muito preocupado com o aquecimento global, também como cidadão do mundo. Eu pertenço ao mundo, eu não posso ignorar o mundo. Estou olhando com muitos olhos. Me perdoem se eu sair um pouco dessa história, porque eu vou falar de arborização, vou falar de doação de muda, vou falar de plantação de árvores, tudo isso gerando emprego. O nosso programa Arboriza Manaus gera emprego, intensificamos a proteção de fragmentos verdes urbanos, criamos APAs que também geram emprego, valorizamos áreas verdes, construindo os parques de juventude que servem para todas as idades. A prefeitura, aqui tem isso aqui, deixa eu ver logo esse peixe. E a prefeitura protege, nós protegemos 2.800.000 metros quadrados de espaços públicos voltados para a qualidade ambiental. Muito bem, estamos fazendo o Casarão da Inovação, que é no antigo Hotel Cassina, onde os barões da borracha desperdiçavam dinheiro e onde as startups dos jovens do futuro, da economia 4.0, se instalarão já a partir do final deste mês. Então, avançamos com o ProMindu, Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Urbanística do Igarapé do Mindu, com recursos da Caixa Econômica Federal, e isso é uma grande obra, uma obra viária, talvez, de Manaus, e com empregos. Nós somos o segundo gerador de empregos aqui, e verdes. Nós somos o primeiro da Zona Franca de Manaus, segundo nós. Nós geramos juntos, o Estado não gera nada, nós geramos juntos os empregos da construção civil, os empregos do comércio, os empregos dos serviços. É tudo consequência do que nós fazemos aqui. A Zona Franca não nasceu, portanto, talvez com a inteligência que tinha o seu criador, Roberto Campos, se estivesse na moda o que nós estamos discutindo agora, é óbvio que teria sido previsto isso. Mas ela sustenta essa floresta em pé. Negar isso não é uma coisa muito inteligente. Negar isso não é uma coisa inteligente. Ela está, ao contrário, em crise, ela acaba e ela vai à falência, e se for à falência, a floresta não resiste, porque ela precisa de uma profunda reforma estrutural nela. Ela precisa de portos, precisa de internet decente, precisa de internet, de telefonia celular decente, ela precisa de hidrovias e não de rios, hidrovias. Ela precisa, enfim, de investir em capital intelectual para valer, investir no aumento da produtividade da sua mão de obra, precisa de novos polos, porque quando falou a doutora Denise, eu faço questão de prestigiá-la mais uma vez, modestamente, mas ela disse que falou do polo eletroeletrônico, que foi o grande carro-chefe da Zona Franca em 19. Isso as pessoas mais imediatistas aqui saudaram como uma grande vitória. Eu saldo como uma antevéspera de uma derrota. Sabe quando você pensa que vai ganhar e termina perdendo? Porque esse polo vai acabar. Vai acabar a televisão não vai durar muito tempo, a televisão vai ser substituída por outras formas, por outras tecnologias, enfim. Nós precisamos, por exemplo, de um polo de drones. Isso sim, isso é a economia 4.0. Precisamos de desenvolver, a partir do nosso polo digital, que está montado aqui,
a economia verde. Agora, alertando que a Zona Franca, mesmo obsoleta como está, mesmo antiga como está, e mesmo em crise como está, e as pessoas lá em cima, as pessoas que raciocinam de um modo paulistocêntrico, essas pessoas não entendem que o importante para nós é também os incentivos fiscais. São muito menores que os doados à indústria automobilística, muito menores, 8% do total apenas, para sustentar a região mais estratégica do planeta, talvez a mais estratégica região do planeta. Mas, muito bem, nós estamos... Eu não tenho como ficar no meu rame aqui, porque eu entendo que está se travando hoje uma decisão muito importante para o mundo. Eu estou sem dormir, fui trabalhar, voltei e estou aqui esperando, torcendo muito pela vitória do senador Joe Biden, porque entendo que é insuportável para o mundo, para o equilíbrio das relações diplomáticas mundiais, para as relações entre China e Estados Unidos, que tem uma briga de faz de conta que parece que o nosso amigo Trump leva a sério. Só ele leva a sério, os outros dois parceiros sabem que a economia de um está engatada na do outro, que os dois não podem brigar sob pena de os dois irem à falência. Então, eu estou aqui torcendo fervorosamente pela derrota do Biden. Não dá para ter dois Bolsonaros, não dá para ter Biden 2, o retorno, não dá para ter outro Hitler, não dá para ter outro Mussolini, não dá para ter outro Mao Tse-tung, não dá para ter outro flagelo qualquer desses. Então, eu estou torcendo muito pela vitória dele, imaginando que ela pode vir. Espero que venha. Se não vier, a humanidade se acostuma. A humanidade se acostuma com uma pessoa que nega o Acordo de Paris, uma pessoa que nega o aquecimento global, uma pessoa que nega a pandemia, uma pessoa que é negacionista, e ensinou isso ao seu principal seguidor, que é o nosso presidente aqui. Enfim. Então, eu vim para dizer, agora eu tenho pouco tempo, se ainda tiver, eu digo mais. Nós temos gestão participativa em áreas protegidas e campanhas de educação ambiental, com mais de 240 mil pessoas sensibilizadas sobre as boas práticas ambientais. Estimulamos o licenciamento ambiental correto. Nós temos apoio ao saneamento básico, que já falei, drenagem. Eu fui o primeiro prefeito, naquele tempo vocês não acreditam, mas eu era bonito naquele tempo, muito jovem. Eu fui o primeiro prefeito a fazer drenagem em Manaus, e o prefeito que está levando Manaus para 30% de cobertura de saneamento básico, que não tinha. E temos aqui uma relação internacional hoje muito boa, com pessoas como o presidente Emmanuel Macron, como o grupo da Greta, com pessoas que pensam a Amazônia do ponto de vista do seu desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, enfim. Eu queria agradecer, eu estou aqui de olho no cronômetro, ao Clay, meus amigos Rodrigos, Conrad e Perpétuo, a Fundação Konrad Adenauer, que já me deu a honra de me levar uma vez para a Alemanha, a Way Carbon, e não posso deixar de citar o movimento Amazônia Mais Um. Mas é isso. Tudo que a gente pratica aqui é verde. E a Zona Franca é verde. Não tem chaminé. Lá não tem chaminé. Pode não estar produzindo o que deveria, que seriam os produtos da natureza. Isso é um defeito, é um problema que tem que ser corrigido. Mas sem ela, a floresta vai abaixo. As pessoas não podem gostar da Amazônia e não gostar da Zona Franca. Elas têm que se decidir, têm que ser decididas. De uma vez por todas, ela é quem sustenta a maior floresta amazônica, que é a floresta amazônica que cobre o território do Amazonas. Ela é a maior floresta, a maior sustentável da floresta amazônica. Tem 95%, já tivemos 98%. 95%. Naquela crise da recessão de 30 meses, nós caímos de 98% para 95% de cobertura de floresta original. Então é isso, eu queria deixar um grande abraço a vocês todos. Fico feliz de ter ouvido a doutora Denise, poder colocar minhas opiniões. Manaus, eu adoraria ter feito parte dessa sua seleção, porque é impossível falar em ecologia hoje sem falar nesta cidade, que eu, daqui a 2 meses de dirigir, espero que venha alguém com a cabeça financeira que nós temos. É uma cidade superavitária, autossuficiente, que não deixa um centavo de dívida para ninguém, e uma cidade que tem compromisso ambiental verdadeiro e que tem uma preocupação em falar para o exterior, como falar para o Brasil. Nós não falamos só para dentro, nós falamos para fora também. É por isso que eu agradeço muito a oportunidade que me deu a doutora Denise e vocês todos. Muito obrigado. Acho que fiquei no tempo, não sei. Eu estou desacostumado de ser parlamentar. Ficou assim, prefeito. O senhor ainda é um homem bonito. Obrigada. Tempo perfeito.
A gente fez uma pesquisa aqui exclusiva para esse fórum, a CNI fez uma pesquisa com os brasileiros exclusiva aqui para este evento, que vai muito na linha do que o senhor falou, prefeito Arthur Virgílio. Os brasileiros compreendem a importância de se combinar o crescimento econômico com a conservação ambiental, né? Então, a gente tem esse caminho aberto aí, junto à opinião pública. Então, vou passar a palavra para o outro prefeito aqui que nos acompanha, o prefeito Hildon Chaves, prefeito da cidade de Porto Velho, e queria que o senhor falasse, então, também um pouco sobre esse papel da prefeitura no fomento, na alavancagem de geração de empregos verdes, e se o senhor puder falar também um pouco sobre a questão da educação, né? Como é que se preparam os jovens para essa retomada verde, para essa nova geração de empregos mais ligados ao desenvolvimento sustentável. Boa tarde, prefeito. Prefeito, o seu microfone está fechado. Está sem o áudio, prefeito. Isso. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos os participantes. Em nome da doutora Denise, eu saúdo todos os demais participantes desse evento. E eu acredito que nós estamos dando um grande passo, que é trazer a discussão da Amazônia, a discussão dessa questão tão cara, não só ao Brasil, mas a todo o mundo, para o seio dos povos amazônicos. A Prefeitura de Porto Velho, essa iniciativa partiu da Prefeitura de Porto Velho e, originariamente, este fórum, que está literalmente abrangendo aí diversos países do mundo, ele seria realizado de forma presencial na cidade de Porto Velho, que é um dos 9 estados amazônicos. E, por conta da pandemia, nós estamos utilizando este meio e, enfim, é o que nós podemos fazer hoje. Mas, quando iniciamos o processo de criação do Fórum Amazônia Mais 21, a nossa ideia é que ele que venha, efetivamente, a se tornar um fórum permanente. A primeira edição seria em Porto Velho. Entendo que as demais capitais amazônicas devem passar a sediar as edições futuras, a ideia é que ele seja bianual, e que nós possamos concentrar, ou pelo menos manter parte da discussão sobre a Amazônia, sobre a nossa biodiversidade, sobre todas as nossas riquezas, aqui nos estados amazônicos. Nós somos 9 estados amazônicos, e ainda mais outros 9, salvo engano, outros 9 países também que compõem a Pan-Amazônia. Não existem soluções específicas para um determinado estado. Nós compomos um bioma como um todo. Isso há uma integralidade. Nós não temos como trabalhar de forma parcial, pensando somente no estado A, no estado B, no estado C, enfim. Nós temos que discutir a Amazônia como um todo e é fundamental, é um avanço enorme nós estarmos aqui discutindo juntamente com o mundo a Amazônia na Amazônia. Então, para todos os efeitos, nós estamos aqui na Amazônia participando, discutindo essas ideias, irradiando o pensamento dos povos que vivem na Amazônia. São mais de 34 milhões de habitantes na Amazônia e 75% desta população está na Amazônia brasileira, que é composta pelos 9 estados, pelo estado do Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Macapá, Tocantins também, enfim. É fundamental esta discussão. Não, repito, não dá para continuar discutindo a Amazônia sem a compreensão da nossa realidade. Eu concordo em grau, gênero e número com todas as ponderações da doutora Denise. A doutora Denise, até por ter vivido vários anos, mais de uma década, salvo engano, em Belém, que é também um estado amazônico, ela viveu e sentiu os problemas que nós temos aqui na Amazônia. Nós temos como extraindo e me apropriando com a devida vênia, com a devida autorização,
do slide da doutora Denise, quando registra que as 7 capitais, 7 cidades, as 7 cidades com os piores índices de cobertura sanitária, de saneamento básico, de água e esgoto, estão na Amazônia. Porto Velho está em último lugar em saneamento básico. Nós estamos trabalhando na construção de uma parceria público-privada para resolver essa questão. Mas, realmente, essa questão dos empregos verdes, o trabalho com tecnologia, enfim, claro, nós temos aqui em Rondônia uma economia totalmente agrária. Nós somos diferentes de Manaus até na própria concepção. Quando o prefeito de Manaus colocou os motivos da criação da Zona Franca de Manaus, isso fazia todo sentido lá por volta dos anos 50. Já nos anos 70, a lógica aplicada a Rondônia foi outra lógica completamente diferente, sobre o lema, na época ainda da ditadura militar, do integrar para não entregar. Então, houve um chamamento de imigrantes de todas as regiões do país, principalmente da região sul e sudeste, para Rondônia. E a obrigação de quem adquiriu terras naquele momento, nesse projeto de colonização, era justamente o contrário do que se discute hoje. Era a derrubada da floresta. Isso era considerado benfeitoria. Isso hoje soa como heresia, mas era a lógica nos anos 1970. O Estado de Rondônia foi criado em 1982, era diferente. Mas hoje, nós, rondonienses, temos convicção da importância da floresta em pé, da importância da economia circular, da importância da bioeconomia, e o que nós precisamos, e por isso provocamos a implantação, a criação deste fórum tão importante, para que nós participássemos dessa discussão. Não faz sentido se discutir a Amazônia somente em Nova York, Roma, Paris, ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A Amazônia tem que ser discutida com a participação de quem vive e trabalha na Amazônia. E isso passa necessariamente, e a professora Denise, eu endosso mais uma vez, eu agora, a partir de agora, sou seu admirador, professora. Nós temos que realmente criar condições de sustentabilidade econômica e financeira. Rondônia, o Pará, o Amapá, o Acre, enfim, os demais estados amazônicos, nós não temos a estrutura de uma Zona Franca de Manaus. Nós vivemos o Rondônia é um estado agrícola, que hoje é o maior produtor de peixe, nós somos um dos grandes produtores de gado, estamos iniciando a produção de soja, mas para que se defenda. Isso é uma situação que eu acredito que ninguém tem essa resposta ainda, qual é o caminho exatamente. Mas eu imagino que isso passa pela precificação da floresta em pé. Como é que nós vamos rentabilizar a floresta em pé? O que vai ser feito? Quais as possibilidades do fomento à biotecnologia, o fomento à pesquisa? Isso passa também pela questão educacional das nossas universidades. Repito e replico mais uma vez a fala da doutora Denise, quando falou da questão das universidades na Amazônia. As nossas universidades vivem a questão amazônica no dia a dia, estão na sua gênese, na sua origem, no seu nascedouro, e isso faz parte. Então, nós precisamos criar redes de pesquisa, não só com os estados do sul e sudeste, estados mais antigos, mais consolidados, mas também com outros países da Amazônia, e principalmente os países desenvolvidos. Então, eu não vejo um caminho, não só com relação à educação, saneamento, a não ser investimento. Mas eu não estou aqui defendendo que se tenha que se fazer uma transferência de recursos dos países desenvolvidos para a Amazônia. Nós temos que dividir esse problema e juntos buscarmos a solução. Por exemplo, um produto produzido na Amazônia que eventualmente possa ter uma rentabilização maior, ter uma valorização maior, como a grife. Nós temos uma grife na Amazônia. Foi falado do cupuaçu, do peixe, etc. Nós temos que juntos, com todas as... Estou encerrando o prazo aqui,
mas nós temos que construir todas essas possibilidades juntos. Então, não adianta só o discurso, não, nós temos que manter a floresta em pé, mas como? De que maneira? Como que isso vai ser rentabilizado? Como é que nós vamos poder realmente preservar essa floresta, defendendo a sustentabilidade? Eu defendo, tenho consciência disso, mas confesso que não tenho os caminhos, qual a solução para isso. Realmente não faz sentido o Fundo Amazônia ser gerido em Brasília pelo BNDES, que não tem nenhuma expertise com relação à Amazônia. Diferente do BASA, que é um banco de fomento federal, e que já vem há décadas e há décadas fomentando o desenvolvimento dessa região do país. Muito obrigado pela oportunidade. Nós deixamos aí um grande abraço, uma saudação a todos os participantes. Prefeito Hildon Chaves, muito obrigada. O senhor foi o parceiro aí de primeira hora, né, em toda essa confecção aí do Fórum Amazônia Mais 21, que justamente vem congregar essas várias vozes, essas várias visões, e inclina esse eixo, né, o eixo de se debater a Amazônia, de se pensar a Amazônia, claro, com luzes jogadas por pessoas como a Denise Ramu, né, que conhece a região, mas também hoje a olha de fora e traz esse mapa aí de evidências e de perguntas, mas que busca exatamente em quem vive, em quem produz, em quem mora, em quem conhece a Amazônia, esses novos caminhos que a gente vai precisar apontar aí, principalmente a partir do ano que vem, né, com os novos prefeitos e os prefeitos reeleitos. Eu vou pedir desculpa, a gente tem mais um painel aqui. A ideia agora é falar sobre planejamento estratégico, né, nos governos locais, como é que a questão do desenvolvimento sustentável é incorporada no planejamento estratégico, quer dizer, basicamente, como é que a gente transforma aspirações em capacidades. Mas vou pedir desculpa, eu vou ter que comer um pedaço do tempo de vocês aí, então vou convidar o Robert Pascoal Gabriel, que é gerente de planejamento da Moyobamba, no Peru. E, Robert, vamos cortar aí seu tempo. Queria te pedir para falar em até 8 minutos, tá bom? Porque nós nos atrasamos aqui um pouco. Obrigada, bem-vindo. Seu microfone está desligado. Sí. Bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ante todo, a todos los participantes. Es un gusto poder compartir esta tarde algunas experiencias, ideas por parte de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, cómo estamos implementando, digamos, hacia una ciudad com instrumentos de planificação orientada. Se bem é certo que os governos locais do Peru se basam na lei orgânica da municipal, a qual demonstra aqui que tem por finalidade prestar uma devida adequada dos recursos de maneira integral. Se bem é certo que nos governos locais tem funções primordiais de o desenvolvimento econômico local, em algumas ocasiões se descuidam com desequilíbrio no afã de gerar riquezas. Atentamos contra o meio ambiente. As atividades produtivas, que são a produção de café, de cacau, fazem que se leve à degradação do nosso ecossistema. E a degradação começa nos bosques. Sus actividades propiamente dichos, que são o sustento, se bem é certo. Que são o sustento do meio ambiente. Nosso governo regional foi desenhado o Plan de Desarrollo Regional Concertado,
¿no? Con una visión desde el año 2012, el cual se ha venido trabajando con miras ya al 2021. Para ello, nosotros estamos encaminando ya en proceso también de actualizar nuestro plan de desarrollo con miras al 2030, ¿no? La razón de ser de esta entidad está dada en la misión institucional, que es proveer servicios básicos locales, pero siempre de la mano con el cuidado del medio ambiente, que sea acordes al cuidado, ¿no? de estas actividades. Si bien es cierto, la ciudad de Moyobamba es más conocido como la ciudad de las orquídeas, cuenta con unos bosques, barrancos y puntas, el cual se trabaja desde el gobierno local en el mantenimiento de estos recursos, ¿no? Que son muchas veces afectados por la población. Muchas veces la falta de concientización dentro de la misma población hacen que degraden, afecten estos barrancos, estos miradores, ¿no? Y para ello, dentro de los lineamientos estratégicos, la municipalidad cuenta con un objetivo estratégico institucional que está diseñado para mejorar la gestión ambiental. Para ello también se han considerado 4 acciones estratégicas, el cual nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Básicamente orientado al cuidado del medio ambiente, como brindar asistencias técnicas a las comunidades que están alejadas en la zona rural, brindar también capacitaciones en el manejo, el uso de los residuos sólidos. Dentro de las experiencias también que nosotros podemos contar es que se han desarrollado actividades propias del gobierno local, son las famosas campañas, jornadas con los mismos trabajadores de la municipalidad. Generamos, digamos, un accionar para generar conciencia de cuidar nuestro territorio, de conservar estos recursos naturales, ¿no? También es importante señalar de que contamos con una gerencia de desarrollo ambiental, ¿no? Son ellos los profesionales quienes están a cargo del manejo, del cuidado del recurso natural, de la fiscalización también, por lo que, si bien es cierto, hay actividades que se desarrollan en nuestro medio, como por ejemplo la actividad de extracción de materiales de construcción, que lo hacen a las riberas de los ríos o en canteras, afectando el medio ambiente. Entonces es una función también del gobierno local fiscalizar, ¿no? Esas acciones a través de las unidades orgánicas se vienen reforzando, enmarcado también a los objetivos estratégicos que tiene formulado la municipalidad. Si bien es cierto, la Municipalidad Provincial de Moyobamba cuenta con 6 distritos, ¿no? Podemos identificar que el 40% de la población está asentada en la zona rural y el 59.28% está asentada en la zona urbana. En 2017, según el censo, tenemos una población total de 129.909 personas que viven dentro de este territorio. Las actividades propiamente dichas que se desarrollan dentro de este territorio básicamente están formadas por cadenas productivas, como son la cadena productiva de cacao, la cadena productiva de café, ¿no? Si bien es cierto, el desarrollo sostenible se enmarca en un pilar fundamental que es el eje social, podríamos decir que todavía hay ciertas
condiciones básicas que faltan atender, como son el tema de saneamiento y el agua, ¿no? El tema de saneamiento es digamos, sistema que nos trae un problema en toda la región de la selva por el mismo problema que se tiene en cuanto a los tratamientos de estos residuos. No contamos con sistemas que nos permitan tratar de manera amigable, equilibrada con el medio ambiente. Muchas veces en las zonas rurales lo que se usan son los pozos sépticos, que con las lluvias tienden pues a filtrar y a degradar muchas veces y a contaminar los medios ambientes. Y otras ciudades que son vertidas a los ríos, ¿no? Llámese, a pesar de que hay normas del Ministerio de Ambiente que prohíbe que estas actividades se realizan, pero lo ejecutan de manera clandestina, ¿no? Seguidamente, en el componente económico, desarrollo local económico, les comentaba de que se tiene enfocado, priorizado las cadenas productivas de café y de cacao, ¿no? En los cuales como gobierno local se brinda asistencias técnicas a los productores, ¿no? Tanto de café como de cacao, de tal manera que se pueda hacer el uso racional de las áreas de producción. Se incentiva mucho no al crecimiento, a la expansión de la producción, sino a que la producción sea optimizada en un determinado terreno. Entonces, ahí es una función importante de que la municipalidad siempre está permanentemente con los productores, capacitando, fortaleciendo en este tipo de actividades que desarrollan. En cuanto al componente ecológico, ambiental, la municipalidad cuenta pues con un vivero, el cual nos permite hacer reforestaciones, mejoramiento de los jardines, mejoramiento de los parques, y también hacer donaciones a entidades que nos solicitan para mejorar los ecosistemas en algunas partes, ¿no? Actividades como supervisión y evaluaciones para evitar las deforestaciones y las contaminaciones que se dan, digamos, producto de ciertas actividades industriales, actividades con fines económicos que se desarrollan, ¿no? La recuperación de los suelos, que se da también en base a nuestros barrancos, ¿no? Básicamente, finalizando, ese era el que queríamos compartir desde la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Venimos desarrollando estas actividades. Muchas gracias. Graças, engenheiro Gabriel. Realmente são muitas as linhas que nos unem, né? Se assemelham muito às características de Moyobamba com características de várias cidades brasileiras, e a gente precisa realmente deste fórum que nasce hoje, né, das cidades panamazônicas, para trocar essas experiências e estender esse debate, né, e a cobertura do desenvolvimento sustentável para toda a Amazônia, né, para essa pan-amazônica, para além das fronteiras brasileiras e peruanas, enfim, para todos esses países, para essas 34 milhões de pessoas, né? Bom, para encerrar esse painel, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Corradi, que é gerente de Relações Institucionais do ICLEI, que, portanto, é o piloto aí desse Fórum de Cidades Panamazônicas, que nasce agora. Rodrigo, por favor. Muito boa tarde a todos. Acho que eu vou somente retomar para que a gente possa colocar a fala para o secretário Álvaro de Porto Velho, que eu acredito que estava na minha frente na ordem da fala, só para que eu possa fazer o arremate depois da fala do secretário, se me permite, Raquel. Ah, claro, obrigada. Desculpa, secretário, por favor. Secretário Álvaro de Porto Velho. Boa tarde a todos.
Seu microfone, secretário. Me escutam? Sim, agora sim. Obrigada, secretário. Perfeito. É uma satisfação poder tomar parte nesse evento, poder ouvir tantas falas relevantes do prefeito Arthur Virgílio, da doutora Denise, do prefeito Wildon, do colega peruano, enfim. Nós vivemos um momento singular na capital do estado de Rondônia, Porto Velho, onde, sob a gestão do prefeito Wildon Chaves, nós temos sido capazes de desenvolver ações bastante relevantes para a questão do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental dentro do nosso município. Porto Velho é um município com cerca de 34.000 quilômetros quadrados de área, uma extensão que chega a 700 quilômetros de Extrema até o Baixo Madeira, enfim, é um município bastante extenso. Nós temos 14 distritos no município e nós temos tentado desenvolver estratégias que possam promover e integrar toda essa área numa política que faça sentido na questão da preservação ambiental. Além disso, eu sou representante da Associação Nacional dos Organismos de Meio Ambiente para o estado de Rondônia, o que me dá uma perspectiva ainda mais ampla sobre as questões que são tão relevantes, não só para o município, como para todo o estado de Rondônia, né? Como lembrado pelo prefeito Wildon Chaves, nós temos um estado novo, né, e onde a política até então previa a derrubada da mata nativa para que a posse de quem estava chegando pudesse ser confirmada sobre aquela terra. Então, nós temos uma mudança de paradigma muito grande que nós vimos enfrentando ao longo do tempo e que temos aprofundado nesse momento no município de Porto Velho. Nós estamos trabalhando muito as questões relacionadas à educação ambiental, porque nós precisamos, antes de mais nada, desenvolver nos nossos cidadãos, especialmente nas nossas crianças, uma geração que entenda a importância da preservação ambiental e, principalmente, a questão do pertencimento, para que essas pessoas e esses jovens possam absorver para si a questão de fazerem parte da solução dessas questões que são tão relevantes. Então, é importante que nós possamos destacar isso, a importância da educação ambiental e a importância do desenvolvimento desse senso de pertencimento dentro do nosso município. Além disso, nós temos também desenvolvido ações para que nós possamos recuperar as áreas degradadas no entorno das microbacias que fazem parte da cidade de Porto Velho, que deverá no futuro se expandir para os distritos. Como nós todos sabemos, as grandes aglomerações urbanas elas surgiram em torno de cursos d'água, e aqui não foi diferente. Então, as pessoas primeiro se apossavam daquele curso d'água para dali retirar o líquido que lhes dá a vida e, na sequência, começaram a despejar os seus dejetos ali dentro e começaram a ocupar irregularmente essas áreas. Então, nós estamos desenvolvendo um programa bastante extenso chamado Ecomorar, onde nós estamos promovendo a regularização fundiária e a recuperação das áreas degradadas no entorno desses habitats, no entorno desses cursos d'água. São 7 microbacias que cortam toda a nossa cidade, e a ideia é que nós possamos aproveitar essas áreas recuperadas no futuro para que nós possamos fazer grandes parques lineares e promover, então, um novo modelo, um novo modal urbano, utilizando bicicletas, por exemplo, como essa
possibilidade, utilizando essas áreas sombreadas para que nós percorramos essas áreas com bicicletas e assim diminuirmos a questão da insolação. Nós temos uma cidade muito plana, Porto Velho é uma cidade basicamente plana, e então promover o uso das bicicletas como meio de transporte só encontra um impedimento na questão da insolação, que nós temos uma insolação muito forte nessa região. Então, se nós pudermos fazer ciclovias integradas com essas áreas recuperadas e as nossas áreas verdes urbanas, nós vamos ter ali uma excelente solução para o futuro. Então, é um programa bastante extenso, ele deve atingir aí algo em torno de 10 mil unidades habitacionais e deve se desenvolver ao longo dos próximos 5, 10 anos. Nós estamos estimando isso ainda. Já começamos um projeto piloto e estamos avançando nisso. Outro fator importante que nós temos desenvolvido na cidade, no município, na verdade, é o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, que está na sua fase final de conclusão. Já temos um prognóstico pronto, já estamos avançando para a conclusão do planejamento final, o nosso programa e as nossas prioridades que nós teremos, e esse plano municipal dará o subsídio necessário para que a solução do saneamento básico nas suas 4 vertentes possa ser devidamente endereçada pela gestão do município, né? Falando de água tratada, esgotamento sanitário, drenagem pluvial urbana e a gestão de resíduos sólidos. Então, esses 2 programas, eles têm essa característica bastante intensificada, voltada para a questão ambiental, e entre outros que a Prefeitura vem desenvolvendo nesse momento, né? A criação de novos parques para a preservação ambiental no entorno da cidade de Porto Velho, enfim, desenvolvimento de programas voltados e uma legislação voltada à proteção e bem-estar animal, e acreditamos que todas essas ações integradas vão, no futuro, promover uma maior ocupação e uma maior geração de renda dentro do próprio município, todas elas derivadas de atividades ligadas à questão ambiental. A questão da regularização fundiária, inclusive, ela pode promover, um fator que se destaca nos últimos anos no trabalho que vem sendo feito. Ele se destaca por ter promovido, então, a posse definitiva aos nossos cidadãos, e com isso nós também fomentamos a atividade econômica. Existe uma grande preocupação com a questão econômica do município, atrelada à questão da preservação ambiental. Então, a busca por ações, por atividades que promovam esse desenvolvimento ambiental é a tônica forte do planejamento desse município. Eu agradeço a oportunidade, tentei ser breve e conciso, mas espero que tenha contribuído para a discussão que está sendo promovida neste fórum. Agradeço mais uma vez. Obrigada, secretário. Alfredo Luiz Mendonça, secretário de Integração do município de Porto Velho. Desculpa, obrigada por suas palavras. Eu acredito que é justamente esse tipo de exemplo, né, que o Fórum de Cidades Panamazônicas vai buscar, né? Exemplos de cidades que reconhecem suas características, suas especificidades, jogam luz sobre elas e ali desenvolvem soluções para aqueles problemas, né? Por exemplo, o modelo das ciclovias e o desafio de sombreá-las é muito, muito interessante, e toda a questão da habitação também, que é um grande desafio para todo o país, não só para a Amazônia, mas que na Amazônia tem também suas características específicas. Então, agora, de verdade, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Corradi, gerente de Relações Institucionais do ICLEI, que vai fechar, então, este painel, onde vimos nascer, onde, né, marcamos aí o início dos trabalhos do Fórum de Cidades Panamazônicas. Rodrigo, por favor.
Obrigado, Raquel. Obrigado pela condução da nossa conversa dessa tarde, desse momento que, para todos que estão envolvidos com esse processo, e falo em nome tanto do ICLEI, mas me atrevo a falar em nome da Way Carbon e da Fundação Konrad Adenauer, promotores deste momento, que é a articulação, a consolidação do Fórum de Cidades Pan-Amazônicas. É um momento importante para nós, porque ele não é um momento que ele se dá sozinho, ele se dá numa construção, num caminho de diferentes articulações que estão sendo feitas nos últimos anos, para, acima de tudo, aterrissar o debate sobre o desenvolvimento do território amazônico numa visão transfronteiriça que tenha como base o governo local, as ações nos governos locais. E, para isso, nós temos uma sequência de processos que nos antecederam e temos a felicidade de estarmos em um processo muito consolidado de reflexão sobre o desenvolvimento da região amazônica, que é a Amazônia mais 21. Então, eu queria, no momento que a gente faz esse processo de reconhecimento do que veio antes, a gente quer também, acima de tudo, reconhecer esse espaço muito especial de reflexão que foi constituído pela cidade de Porto Velho, e reconhecer em sobremaneira a liderança do prefeito Wildon de Lima Chaves, que nos coloca aqui num espaço de articulação multissetor, em que o setor público, através do governo local de Porto Velho, chama os estados, chama o governo federal, mas chama também os empresários, chama organismos internacionais para debater de uma maneira consciente e consolidada a visão da Amazônia, por quem da Amazônia vive, por quem a Amazônia quer. Nós, enquanto organizações que tentamos atrair a reflexão para o espaço do governo local, não poderíamos nos sentir mais honrados em estarmos num ambiente que promoveu nos últimos meses essa reflexão, promovido por uma cidade, para atrair a reflexão sobre o desenvolvimento de todo o território. Então, a gente tem uma satisfação muito grande, prefeito, de poder estarmos aqui juntos com Porto Velho, uma cidade o qual nos coloca num espaço de crescimento e ao qual a gente tem a certeza de que falas como do Álvaro, um secretário que está aqui presente, secretário de integração, mas também pela articulação desse grande evento através da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, e a pessoa do Marcelo Tomé foi fundamental para isso. Reconhecemos também muitíssimo a pessoa dele e de todos os envolvidos da agência nesse trabalho de liderança do prefeito Wildon. Mas a gente pensa que esse processo, acima de tudo, é um processo de interligação. Os governos locais, eles têm que estar e pensar que eles são fortes juntos, mas eles são mais fortes ainda quando eles se aproveitam de um espaço local e internacional de consolidação. É por isso que a gente tem a satisfação de poder aqui, com a doutora Denise Ramu, poder estar conosco, representando essa capacidade que nós temos em conversar com uma agenda que é muito maior, porque muitas vezes os espaços de governos locais podem se sentir alijados dessa agenda por não encontrar caminhos de diálogo. E nós queremos, acima de tudo, doutora Denise, sermos forma de diálogo, de promoção desse diálogo com o governo local, e iniciativas também apresentadas pelo Sistema das Nações Unidas, e em especial também aqui representados pela agenda que o PNUMA nos coloca em toda a região. Então, nós estamos aqui satisfeitos com o lançamento, mas um lançamento que, acima de tudo, não quer ser mais uma carta, não quer ser mais uma manifestação de interesse, quer ser, acima de tudo, uma demonstração de vontades para trabalharmos. Amanhã, convido todos os secretários e secretárias de desenvolvimento e de meio ambiente de cidades da nossa região panamazônica que tenham interesse, vários já receberam seus convites. Teremos nossa primeira reunião de trabalho, amanhã de manhã, às 11 horas, horário de Brasília, justamente para tentar falar sobre os detalhes específicos. Vamos ter agenda de trabalho, já considerando tanto a agenda eleitoral brasileira como a realidade de toda a região na perspectiva política, para que a gente possa estarmos juntos, criarmos ações em conjunto que promovam o desenvolvimento da região panamazônica de uma maneira a pensar que ela possa ser promovida por quem nela vive, através dos seus governos locais. Mais uma vez eu agradeço a presença de todas e todos que aqui presentes estiveram, tanto enquanto palestrantes,
quanto aqueles que, nas suas residências, nos seus locais de trabalho, puderam nos ver, tanto agora ao vivo, quanto poderão nos ver posteriormente. Muito obrigado a todos. Rodrigo, então encerramos este primeiro painel da primeira tarde do Fórum Amazônia Mais 21. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. O Fórum segue a cobertura com transmissão em português, espanhol e inglês no site amazonia21.org. E aí queria agradecer, portanto, o prefeito Hildon Chaves, muito obrigada por todo o seu apoio aí ao longo do fórum, o entusiasta, Denise Ramu e as Nações Unidas no Brasil, o PNUMA especificamente, e todos que nos acompanharam, ICLEI, Fundação Konrad Adenauer, o governo do município de Porto Alegre. Faremos um breve intervalo e a gente retorna então com o próximo painel. Obrigada.